Olá, eu sou Jesué da Silva Andrade e esta é a quinta parte da série de estudos que estamos fazendo sobre a batalha pela mente humana. Se você tem gostado dos nossos vídeos e quer ser o nosso parceiro nessa empreitada de promover a sã doutrina e de promover o reino de Deus através da pregação do Evangelho, não esqueça de deixar aí o seu like, de curtir aí o nosso vídeo e também de se inscrever no nosso canal para estar assim incentivando, para que mais pessoas estejam conhecendo o nosso canal e acessando e tendo acesso àquilo que a palavra de Deus realmente ensina no que diz respeito à salvação da alma e também à vida cristã, a sã doutrina da palavra de Deus. Então não saia do vídeo, fique até o final. Assista ao nosso vídeo até o final para você entender mais uma vez essa verdade da palavra de Deus a respeito dos nomes que são empregados ao inimigo de nossas almas e que descrevem o seu caráter nefasto e suas características. Indo para o vídeo de hoje, no último estudo que nós estivemos fazendo aqui, nós consideramos até esse número que é maligno, né? O seu caráter é extremamente mau. Primeira carta de João, capítulo 5, e o versículo 19. Hoje estaremos pensando nesta expressão aqui, o Deus deste século. O Deus deste século. 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 4. Vamos ler também o versículo 3, fica mais fácil de compreendermos o que este versículo nos diz. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, essa expressão aqui em minúsculo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Observe bem que no finalzinho aqui Deus está em maiúsculo. Aqui está em minúsculo, aqui em maiúsculo. E isso é um fato interessante para nós entendermos essa questão. Então, o Deus deste século, que nos é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 4. Então, o que quer dizer essa expressão, o Deus deste século? Podemos dizer assim também, o Deus deste mundo. Algumas versões me parece que vai trazer essa expressão, mundo. A gente deve entender que mundo aqui, é claro que a palavra mundo ela deve ser entendida de acordo com o seu contexto. São duas palavras que aparecem na palavra de Deus, que são traduzidas em nossas versões por mundo. A primeira palavra é a palavra cosmos, que ela tem um significado em vários contextos, mas geralmente traz a ideia de uma ordem, de uma organização, de um sistema organizado. Neste caso, dependendo do contexto, o mundo será um sistema organizado em rebelião contra Deus. No texto que acabamos de ler, 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 4, ali a palavra mundo é a palavra aion, que significa um tempo, uma idade, uma era. E a ideia ali, no caso, é que esse tempo presente é o tempo presente em contraste com a eternidade. Então, o Deus minúsculo desse tempo presente, que está em contraste com a eternidade, o Deus deste século, o Deus deste tempo presente, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas por que a palavra Deus minúscula e no singular?
porque ele tenta usurpar o lugar de Deus em sua criação. Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas, Deus criou o ser humano conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Porém, o inimigo, ao introduzir o pecado na humanidade, através de Adão e Eva, ele deturpou, ele distorceu essa imagem do homem, o homem que era a imagem e semelhança de Deus. Ele perdeu a semelhança de Deus, porque ele se tornou pecador, ele deixou de ser semelhante a Deus. A palavra semelhante ali é algo que é igual, que reflete, né, as características de um objeto. Então ele perdeu essa semelhança com Deus, e agora ele está sendo moldado, a imagem, por causa da entrada do pecado, a imagem do homem está sendo distorcida pelo pecado. Então, quanto mais o ser humano vive em rebelião contra Deus, mais este ser humano tem a sua imagem, que deveria refletir a glória de Deus, ela está sendo distorcida pelo pecado. Então, quando aparece ali essa expressão, Deus desse século, Deus desse tempo presente, está indicando isso, que no tempo presente, Satanás usurpou o lugar de Deus na sua criação, e ele influencia o ser humano de tal maneira que o ser humano, cada vez mais que passa sem se reconciliar com o seu Criador, o Deus único e verdadeiro, tem a sua imagem distorcida pelo pecado, que é a principal arma do inimigo de nossas almas para afastar o ser humano do seu Criador. Uma vez que ele não quer que o ser humano seja salvo, que o ser humano volta a ter comunhão com o seu Criador por meio da obra redentora de Cristo, então ele cega o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem na palavra de Deus, daqueles que não creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então essa expressão Deus desse século indica simplesmente isso, né? Ele usurpou o lugar de Deus na criação, e nesse tempo presente, naquilo que entendemos como a era presente, né? A era que está a humanidade, em contraste com a eternidade, nesta era, ele tem agido, ele tem usurpado o lugar de Deus na sua criação. E fazendo isso, ele cega a mente das pessoas. E a palavra cegar ali no original, no grego, traz a ideia de esfumaçar, colocar uma cortina de fumaça. É uma expressão bem usada nos nossos dias, né? Certos políticos corruptos, para as pessoas não voltarem a atenção para as suas práticas corruptas, eles fazem a chamada cortina de fumaça, ou seja, aponta para uma questão que não tem nada a ver, mas faz uma polêmica em cima de uma questão para as pessoas, para chamar a atenção das pessoas sobre aquela questão, enquanto que o alvo que deveria estar sendo a atenção das pessoas, da justiça, do sistema judiciário, que seria a sua corrupção, aquilo que eles têm feito com seus esquemas de desvio de dinheiro. Então, para tirar a atenção das pessoas da corrupção que está acontecendo, eles fazem essa chamada cortina de fumaça. Uma das coisas que tem acontecido é a polêmica do cartão de vacina, né, de uma determinada pessoa que foi presidente, enquanto que milhões, bilhões de reais estão sendo desviados através do arcabouço fiscal. Eu acho interessante isso, né? Tira-se a atenção de um problema realmente sério, que vai trazer um prejuízo muito grande para a nação, atrás, por causa de um cartão de vacina, se a pessoa tomou ou não tomou a vacina, o que no caso seria um problema dessa pessoa, que tomou ou não a vacina, e não realmente um problema relacionado ao país e as coisas que estão acontecendo no país. É o chamado cortina de fumaça. Tira a atenção da pessoa naquilo que realmente importa, daquilo que realmente importa, colocando coisas que vai desviar a sua atenção. E uma das coisas que o inimigo tem usado é os prazeres deste mundo, a religiosidade,
a incredulidade, né, através da incredulidade, desviando o ser humano assim do propósito para o qual que ele foi criado, que é a glória de Deus. Por isso que ele termina dizendo isso, né? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é a imagem de Deus. E é interessante que você observa nesse texto esse contraste. Deus com letra minúscula, Deus com letra maiúscula. O Deus desse século, com letra minúscula, tem cegado o entendimento dos incrédulos, para eles não crerem no Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque quando o ser humano ele se converte ao Senhor Jesus Cristo, ele adquire uma nova natureza, ele nasce de novo, ele é reconciliado com Deus novamente, com o seu Criador novamente, por meio da obra redentora de Cristo, e a partir desse momento o Espírito Santo vem habitar nele, selando-o e ajudando-o a ter o seu caráter moldado para refletir a glória de Deus. Só que o inimigo não quer que isso aconteça. Então ele cega o entendimento dos incrédulos, fazendo essa cortina de fumaça, levando as pessoas a prestarem atenção em coisas fúteis, frívolas, passageiras, transitórias dessa vida, para que elas continuem caminhando a passos largos para a perdição. Um outro nome que também aparece nas Escrituras Sagradas é a expressão pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 44. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo aos fariseus, né, que o estavam acusando de várias coisas, mas ele vai dizer aqui: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas observe essa expressão aqui, pai da mentira. Ele é mentiroso, né? E ele não é somente mentiroso, mas ele também é pai da mentira. Existe uma outra expressão que aparece aqui, mas a gente vai deixar ela para daqui a pouquinho. Pai da mentira. Então, o que quer dizer isso? Isso é óbvio que, principalmente ao cristão, aquele que nasceu de novo, aquele que não mais pertence a esse mundo, né, porque ele agora é uma nova criatura, é claro que convém que ele não tenha o hábito de mentir, ou que ele abandone, se ele tinha esse hábito na sua incredulidade, que ele abandone esse hábito de mentir, porque a mentira não é a vontade de Deus para os filhos de Deus, para os servos e servas de Deus. Isso é um fato. Mas essa expressão aqui, pai da mentira, não está simplesmente relacionada ao hábito que as pessoas têm de mentir. E que é um hábito comum, principalmente quando o ser humano, ele, na sua sagacidade, ele deseja se safar de uma situação indesejada. Seja uma situação que esteja colocando a sua vida em risco, a sua liberdade, por exemplo, um criminoso, um assassino, ele nega até as últimas consequências que ele é inocente, mesmo que todas as provas, testemunhas e etc. diante de um tribunal o condenem, mas ele continua afirmando a sua inocência, de que ele é inocente daquele crime que ele cometeu, né? Ou seja, ele mente e segue numa mentira até o último momento. Mas é nesse sentido que a Bíblia está dizendo? Claro que essa mentira, isso é com toda certeza influenciada pelo inimigo de nossas almas. Mentiras e mentiras são contadas todos os dias pela internet, né, pelas mídias, que muitas das vezes nós dizemos que confiamos, são mídias confiáveis, mas na realidade não são pessoas que são seres humanos, pecadores, falhos e fracos como eu e você, e que manipulam essas informações conforme os seus interesses, sejam políticos, sejam ideológicos, sejam filosóficos. Pai da mentira.
do que esse texto está se referindo? Eu vou dizer o que eu creio que é muito mais profundo do que isso. É algo que vai até além da nossa compreensão. Mas na minha compreensão, eu entendo que a grande e maior de todas as mentiras, que o ser humano pode viver sem se reconciliar com o seu Criador, sem se converter ou fora da vontade de Deus. É a mentira que ele contou lá no Éden para os nossos primeiros pais. Nós já vimos isso aqui, né? Quando ele disse para Eva que é certo que não morrerás, porque Deus sabe, lá no episódio da tentação, né? Quando Eva estava perto da árvore do conhecimento, então ele fala isso para ela. É certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes do fruto da árvore do conhecimento, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Qual que é a mentira que ele contou? Que eles não morreriam ao desobedecer uma ordem direta do seu Criador, no caso de Deus. E que Deus estava escondendo algo deles, que eles poderiam viver, fora da comunhão com Deus. Porque essa expressão, quando ele fala, e sereis como Deus, ou seja, iguais a Deus, né? E ele já tinha tentado fazer isso lá no céu, e ele foi expulso de lá por causa do seu pecado de orgulho. Agora ele semeia isso no coração, na mente de Eva e consequentemente de Adão, que estava muito perto ali, mas não tomou a decisão que ele precisava como cabeça da criação, sendo colocado por Deus como cabeça da criação. Daí que Satanás usurpou, através do pecado que ele introduziu na humanidade, ele usurpou esse lugar de cabeça da criação e tem tentado de todas as formas destruir a criação de Deus, principalmente a humanidade, principalmente o ser humano, que foi criado para refletir a imagem e glória de Deus. Mas no caso ali, é que ele introduziu essa mentira no coração do homem, que o homem poderia viver sem Deus, sem comunhão com seu Criador. E nós sabemos que é impossível. O ser humano, quando a gente fala de vida, a gente não está falando de simplesmente existência física. E algo que chama a atenção, que todos os seres humanos, todos nós, em um determinado momento da vida, nos identificamos com uma verdade que é universal na humanidade, o sentido da vida. E o ser humano, ele vive em seu coração um vazio, onde ele faz um monte de perguntas: quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, qual é o propósito da minha existência nesse mundo. E ele tenta buscar essas respostas em várias coisas que não são capazes de lhe responder. Uma delas é a religiosidade, é a religião. Essa resposta ela só pode ser respondida, e esse vazio existencial que há no coração do homem só pode ser preenchido por Deus. Deus esse, o Deus Criador, o Senhor de todas as coisas, do universo, do céu e da terra, que o ser humano voltou as costas lá na criação ao deixar de ouvir o que ele tinha dito na sua palavra. No dia em que dela comeres, certamente morrerás, para ouvir a voz do inimigo, a mentira do inimigo. Por isso que ele é chamado de o pai da mentira. E se você tem tentado viver sem Deus, independente da sua religiosidade, independente se você acredita ou não em Deus, independente de quão inteligente você seja, você tem esse vazio dentro do seu coração. E ele só pode ser preenchido quando você reconhecer os seus pecados e crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. E é por isso que tem essa expressão: ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso,
ou seja, ele só fala daquilo que lhe é próprio, daquilo que é de acordo com seus interesses próprios. Qual que é o interesse dele? Qual que é o interesse do inimigo de nossas almas? Levar você à perdição. Levar você para uma eternidade de sofrimentos indescritíveis, longe de Deus, longe do seu Criador. Ele já está nessa situação. Ele sabe que o destino dele já está determinado. Mas ele não está interessado em mudar o destino dele. Ele está interessado em mudar o seu destino. Aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já se encontram nessa situação. Então ele tem feito de tudo para continuar, para fazer com que essas pessoas continuem nessa situação. Aqueles que foram salvos, foram remidos, foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eles são salvos. Eles pertencem a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 27 a 29, deixa bem claro que essas pessoas estão seguras em suas mãos, jamais perecerão, ninguém, nem o próprio diabo, poderá arrebatá-las das suas mãos, das mãos do Senhor Jesus Cristo, porque ninguém pode arrebatá-las das mãos do Pai. O Senhor Jesus Cristo e o Pai são um. Então, uma vez que a pessoa arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele está salvo. Mas Deus deseja usar essa pessoa como um instrumento nas suas mãos para a salvação de outros. Mas como Satanás ele está interessado na destruição do ser humano, ele vai fazer aquilo que tiver ao seu alcance para neutralizar a vida dessa pessoa como um instrumento útil nas mãos de Deus, procurando assim manchar o seu testemunho, procurando assim prejudicar o seu relacionamento que agora ele tem com Deus, por meio da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e impedir que o caráter do Senhor Jesus Cristo seja moldado na vida deste que agora foi resgatado, que agora foi lavado, que agora foi regenerado, que agora foi restaurado a comunhão com o seu Criador. Então, ele vai usar de todos os meios, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. O último nome que pretendemos considerar e que nos é apresentado é homicida. Talvez, aqui a gente citou 10. Talvez tenha até mais algum nome. Se você quiser deixar aí nos comentários, deixa aí. A gente olhará esses nomes. Aqui a gente escolheu pelo menos os 10 principais que nos é apresentado na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. É o texto que nós já estamos lendo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Observe bem essa expressão aqui, porque nele não há verdade. Então, não existe nenhuma verdade nele. Tá? Existem algumas pessoas que têm uma ideia equivocada em relação a isso aqui. Que o inimigo de nossas almas não está tão errado assim. Ele não está tão errado assim, ele não é tão errado assim, ele não é tão mal assim. Principalmente com a crescente onda de satanismo, que até certos anos atrás eram pessoas que praticavam não sei se pode chamar isso de religião, mas que praticavam essa prática, esses rituais de uma maneira bem oculta. Hoje eles estão praticando isso de maneira bem aberta, e é comum você ouvir alguém dizendo isso, que o diabo não é tão mal assim, que o inimigo de nossas almas não é tão mal assim. Só que o texto aqui é bem claro em dizer que nele não há verdade. Mas é interessante você observar essa expressão que vai dizer que ele é homicida.
e ele foi homicida desde o princípio. E isso aqui não está se referindo simplesmente ao que ele fez na humanidade introduzindo o pecado. Introduzindo o pecado na humanidade. Isso aqui desde o princípio lá no céu, como nós já estudamos, né? Como quando ele desejou estar acima de Deus, colocar o seu trono e desejar a adoração dos seres celestiais, uma terça parte dos anjos caiu junto com ele. Já analisamos isso também. Caiu junto com ele, ou seja, a comunhão que aqueles anjos tinham com Deus foi perdida. Ele não só perdeu essa comunhão, assim como os seus seguidores também perdeu essa comunhão. Então, já desde o princípio ele já, que a palavra morte nas escrituras sagradas, não é o fim de todas as coisas, mas é a separação. Quando a Bíblia fala que o ser humano ele está morto em seus delitos e pecados, ela simplesmente está querendo dizer que o ser humano está separado da presença de Deus, da comunhão com Deus, por causa dos seus delitos, por causa dos seus pecados. E é chamado de morte justamente por causa disso, porque é uma situação irreversível, ou seja, ela não pode ser revertida pelo homem. Somente Deus pode reverter essa situação, e isso ele faz por meio da pessoa e obra do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Agora, essa expressão homicida indica isso, que ele é um assassino. Ele deseja destruir tudo o que Deus fez. E o seu foco está na humanidade. Ele sabe que Deus ama a humanidade. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo ali é a humanidade, aos seres humanos. Desde Adão até o último ser humano que pisar sobre a face dessa terra, né? Até a consumação dos séculos. Deus amou todos os seres humanos. Existem alguns pensamentos que são heresias na cristandade professa, e algumas pessoas seguem esses pensamentos à risca, dizendo que o mundo ali não é da maneira que deve ser entendido, mas é o mundo dos eleitos. Não é isso que o texto está dizendo. Deus amou o mundo, quer dizer, as pessoas. Todas as pessoas que pisam que já pisaram, que estão pisando, e que, se Deus assim ainda permitir, irão pisar a face dessa terra, foram amados por Deus a tal ponto dele dar o próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para pagar o alto preço da redenção delas na cruz do Calvário. Para que elas, ao reconhecerem, ao arrependerem de seus pecados e crerem nele, receberem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas almas, elas não pereçam, mas elas tenham a vida eterna. Deus não quer que o ser humano pereça. Mas, em contrapartida, o inimigo de nossas almas, que é homicida, ele deseja levar junto com ele o maior número de pessoas possíveis. E é aí que está a questão da batalha. Do lado de quem você está? Do lado de Deus, que te ama e deseja a salvação da sua alma? Ou do lado do inimigo, que te odeia? Embora através das suas mentiras, porque ele é o pai da mentira, ele te ilude, tenta te iludir com diversas coisas, inclusive a religiosidade, essa que é escancarada abertamente no chamado meio evangélico, no chamado meio gospel, onde várias coisas têm sido praticadas, coisas que a Bíblia proíbe, coisas que a Bíblia condena, coisas que a palavra de Deus condena, praticado por aqueles que dizem ser cristãos. E aí a gente pode falar de muitas coisas, né? A gente tem ouvido falar de funk gospel, rock gospel, forró gospel, carnaval gospel, pornografia gospel. Gente, isso não existe. Isso não existe. Mas o inimigo tem iludido as pessoas que se dizem evangélicas com essas bizarrices. E muitas pessoas, querendo satisfazer os seus desejos pecaminosos,
no lugar de correrem, de se refugiarem em Cristo, para receber o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma, a nova vida que é dada por Deus por meio de Cristo, elas têm buscado essas religiões que simplesmente apresenta para elas um mundo religioso, onde elas vão ser simplesmente pessoas religiosas, sem um relacionamento real, pessoal e intransferível com Deus, por meio da pessoa e obra do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E enquanto isso, elas continuam sem a salvação de suas almas, sem o perdão de seus pecados, indo a passos largos para uma perdição eterna, porque estão agindo de acordo com o homicida, com aquele que só quer destruir as suas almas, levando-as junto com ele para a perdição eterna. Ele não pode mudar o destino dele, mas ele não descansa, e de dia e de noite ele atua para destruir a sua alma, para mudar o seu destino. Destino esse que pode ser mudado hoje, pode ser mudado agora, se você reconhecer os seus pecados e se você depositar a sua fé, a sua confiança total na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, arrependendo de seus pecados, recebendo Ele como Senhor e Salvador de sua alma. Se o Senhor assim nos permitir, no próximo vídeo, sendo assim da vontade do Senhor, pretendemos entrar no assunto das esferas de atuação do inimigo de nossas almas. Estamos concluindo aqui hoje os nomes usados na palavra de Deus que descrevem o seu caráter e suas características. Estudamos os principais 10 nomes. Se você souber de algum aí, pode deixar aí no seu comentário. Não esqueça, mais uma vez nós pedimos encarecidamente isso, não esqueça de deixar aí o seu like, não esqueça de comentar nossos vídeos, não esqueça de compartilhá-los, não esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar também o sininho aí para estar recebendo as notificações, para assim o YouTube reconhecer e incentivar o nosso vídeo, os nossos vídeos e o nosso canal para o maior número de pessoas possíveis. Fazendo isso, você estará nos ajudando a promover o ensino sadio das Escrituras Sagradas e o reino de Deus por meio do Evangelho da Graça de Deus, manifestado na pessoa bendita e gloriosa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.